Eu era manipulada por partes. Uma mão estimulava a parte mais acessível de meu pubis com movimentos circulares, outra roçava meu dorso ou esfregava meus mamilos. Mais até do que as penetrações, as carícias me proporcionavam muito prazer, principalmente as picas que passavam na superfície do meu rosto ou as glândulas esfregadas nos meus seios. Eu adorava segurar de passagem uma com a boca, fazê-la ir e vir entre meus lábios, enquanto outra reclamava minha boca do outro lado, roçando em meu pescoço esticado, para logo depois virar a cabeça e pegar a recém-chegada. Ou ter uma na boca e outra na mão. Meu corpo entregava-se mais sob o efeito desses toques, de sua relativa brevidade e de sua renovação, do que nas trepadas. A propósito, lembro-me sobretudo da ancilose entre minhas coxas, às vezes depois de quase 4 horas de atividade, provocada pela preferência de muitos homens em manter as coxas das mulheres muito abertas para simultaneamente aproveitar a visão e meter mais fundo. Quando conseguia descansar, tomava consciência do entorpecimento de minha vagina. Era uma volúpia sentir as paredes enrijecidas, pesadas, um pouco doloridas, guardando de certa forma a marca de todos os membros que nela se alojaram. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros para se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar da vida sexual de Catherine M, que é uma autobiografia sexual da Catherine Millet. A Catherine Millet nasceu na França em 1948. Ela é historiadora da arte, curadora, crítica de arte e editora da Art Press, que é uma das revistas mais importantes no meio de arte contemporânea mundial. E em 2001, ela decidiu lançar esse livro, em que ela falava não sobre arte, mas sobre a vida sexual dela. Então ela conta das experiências sexuais dela desde que ela era criança até a vida adulta. Quando ela publicou o livro, ela tinha uns 50 anos, por aí. Então ela vai contando tudo isso, mas ela não segue uma ordem, ela não tem uma linha temporal. O livro é como se fosse um fluxo de consciência, é separado em alguns capítulos e ela vai lembrando das coisas e vai contando, assim, tudo que ela tinha feito, todos os homens que ela tinha tido. Vários desses homens, por acaso, eram artistas importantes. E, na época, se comentou muito, a França ficou, uau, meu Deus, olha só essa gente toda importante e tal. Ela não tem papas na língua pra falar de nenhum assunto. Então ela fala desde as experiências dela, quando ela era criança, com, sei lá, o irmão dela, quando ela foi descobrindo a sexualidade dela, até todas as fantasias sexuais dela, que envolvem algumas incesto ou prostituição, muita orgia. Ela praticou muitas orgias ao longo da vida dela inteira. Ela perdeu a virgindade, algumas semanas depois ela participou da primeira orgia dela. E ela fala que pra ela isso tudo foi muito natural, justamente porque ela já imaginava tudo isso antes, então ela foi vivendo. E ela não tinha muito questionamento, assim. Pra ela era uma coisa muito natural. Ela analisa muito, às vezes ela começa a falar de arte, ela fala, em arte, por exemplo, eu sempre tive interessada com a ocupação do espaço, o espaço sempre me chamou a atenção. E, por exemplo, pra mim, o sexo sempre esteve ligado à liberdade, então eu gosto de trepar em lugares abertos, então ela vai fazendo esse tipo de análise. Ela é até um pouco clínica demais em alguns momentos, tem hora que ela tá contando e parece que ela tá muito mais fazendo uma análise, assim, teórica de tudo que tá acontecendo com ela, do que ela é realmente alguém envolvido. Tem uma história que está muito fria no que ela tá falando. Você começa a ler um trecho de sexo, você fala, puta, essa parte vai ser boa. E aí ela começa a se perder, porque ela começa a fazer essas análises, e aí... Mas ao mesmo tempo, tem partes muito divertidas no livro, justamente porque ela não tá nem aí, ela tá contando mesmo. Então, ela conta as coisas mais bizarras. E a gente vai ler um deles agora. As fantasias sexuais são muito pessoais para que possam verdadeiramente ser compartilhadas. No entanto, eu tinha uma capacidade de imaginação desenvolvida e tinha uma fonte onde beber quando, logo depois, me aconteceu de conviver com os homens que gostam de falar. De acordo com minha experiência, a maioria dos homens se contenta com algumas expressões e frases. Você é uma chupadorazinha chefe, uma comedora de colhões, antes de ser promovida a puta que não tenha medo de ser fodida deste jeito durante toda a noite. E é raro ser fodida até o final e arrebentada com força, sem que a investida tenha sido anunciada em voz alta. Você o encoraja, confessando não passar de um reservatório de porra. E como lhe asseguram que você será bem cravada, ou enchida, ou fodida, você mesma pede para ser trespassada por esta pica grossa, este pau de ferro, que lhe faz tão bem, até que você acabe por mamar o leite, engolir o creme. Mas estas são apenas acentuações.
relances entrecortados pelo rosário de interjeições, gemidos e todas as inflexões usuais do grito. Porque, paradoxalmente, os homens esperam menos respostas e mais carícias. Os termos chulos são sempre mais estereotipados e talvez guardem seu poder de pertencer precisamente ao mais imutável dos patrimônios. Dessa maneira, esses termos nos tornam um pouco mais animais, ao fazer uso justamente daquilo que tem a função de nos diferenciar, ou seja, a palavra, e aceleram o aniquilamento que procuramos nesses instantes. No livro ela conta alguns casos que a gente percebe o preconceito em que uma mulher sexualmente ativa, né, tipo, descaradamente sexualmente ativa sofre. Por exemplo, ela conta de um caso em que ela foi a trabalho na casa de um cara, e aí, chegando lá, ele começou a dar em cima dela e falou que, já que ela dava pra todo mundo, ela tinha que dar pra ele, porque senão ele ficaria ofendido. Olha que absurdo a pessoa achar que só porque você faz sexo sem pudor com quem você quer, você é obrigada a fazer sexo com qualquer cara que queira. Tipo, é muito absurdo. E aí você vê quanta coisa a gente ainda tem que quebrar, e por quanta coisa a gente ainda tem que passar, e por que um livro desses é tão importante. Foi um marco da liberação sexual feminina. Pensa, a Catherine Millet é uma mulher mega foda, é uma crítica de arte renomadíssima. Era de se imaginar que, sei lá, isso tipo, estragaria a carreira dela, que ela não ia conseguir mais ser publicada em nenhum lugar. Mas não foi isso que aconteceu. O livro foi super bem recebido, lógico, escandaloso, mas vendeu pra caramba, foi aclamado, se tornou um clássico em tão pouco tempo, e ela continuou sendo muito respeitada. Ela segue, editora da Art Press, ela inclusive já publicou um livro sobre Dali depois desse livro, e ela publicou uma outra autobiografia que chama A Outra Vida de Catherine M., em que ela fala dos relacionamentos dela. Porque nesse livro, em vários momentos, ela tem relacionamentos com homens. E são relacionamentos abertos, normalmente. Ela vai com esses homens pra orgia, mas além disso ela mantém amantes paralelos, eles também. E assim, nesse livro isso é tudo muito natural, isso é absolutamente dado, ela nem para pra te explicar um relacionamento aberto. Você entenda. Mas aí nesse outro livro, ela fala dos ciúmes que ela sentiu e de como foi conciliar toda essa vida sexual com manter relacionamentos estáveis. O livro é interessantíssimo, mas a gente achou meio chato. É meio paradoxal, assim. Você tá envolvida com ela, mas ele é meio monótono de ler, assim. Como escritora literária, ela não é boa. Ela não Embora é o boa. conteúdo seja interessante, tem, tipo, um potencial muito foda no livro pra ser muito legal. Eu consigo achar que ela deve ser uma boa acadêmica, mas a literatura ela é muito clínica, ela é muito analítica e parece que falta um pouco de vida no que ela tá escrevendo. É interessante, é importante. Tem algumas cenas de sexo boas, sim, a gente leu algumas, eu li mais uma depois. Mas o livro é confuso também um pouco. Você se perde muito nas lembranças dela, você já não faz ligação de quem é quem, mas vale a leitura. A gente pegou essa edição, é uma edição de ouro de 2002, na biblioteca, na Mário de Andrade, do Sistema Municipal de Biblioteca. Eu, na verdade, li em francês, uma edição por Kindle. Mas, passando o olho na tradução, é uma tradução boa, assim, uma tradução... Ela usa uns termos um pouco estranhos, assim, um pouco muito complexos, mas eu não tenho certeza se não é do original. Não. Usar um termo tão complicado. É isso, porque ela escreve de um jeito difícil também. Então, seguindo nessa linha, mulheres descobrindo a sua própria sexualidade, estudando seus desejos, experimentando coisas. Nosso próximo livro é O Segredo. Assim como o Catherine M tem essa pegada de liberação sexual feminina, esse é um livro comercial que é um dos únicos que eu li que tem justamente essa pegada. Pra não perder, a gente falando desse livro, que é muito legal, assistam o vídeo da semana que vem, assinem o canal, deem joinha nesse vídeo e sigam a gente nas redes sociais. É isso. Muito obrigada, até semana que vem. Tchau! Esse lugar de aranha ativa no meio de sua teia me convinha. Uma vez, não na casa de Vitor, mas numa sala da Praça Clichy, encontrei-me na situação de não sair, praticamente durante toda a noite, do fundo de um grande sofá, mesmo havendo uma cama imensa que ocupava o centro da sala. Com a cabeça na altura certa, eu podia chupar quem se apresentasse, ao mesmo tempo que, apoiada nos braços do sofá, estimulava até 2 sexos ao mesmo tempo. Mantinha minhas pernas bastante levantadas para que os que ficassem suficientemente excitados viessem, um depois do outro, continuarem minha buceta. Transpiro muito pouco.
mas às vezes ficava inundada com o suor dos meus parceiros. Aliás, havia sempre filetes de esperma secando no alto das coxas, às vezes nos seios ou no rosto e até mesmo nos cabelos. Aliás, os homens que costumam fazer surubas gostam muito de esporrarem uma buceta quando ela já está forrada de bastante porra. De tempos em tempos, com o pretexto de ir ao banheiro, conseguia cair fora do grupo e me lavar. Era raro que aquele que vinha ao banheiro para uma pausa não aproveitasse do momento em que eu me agachava no bidê para agitar nos meus lábios a pica já quase flácida, mas sempre disposta. E, muitas vezes, apenas refrescada, de pé, as mãos nas bordas do lavabo, ofereci minha vulva à pressão cada vez mais determinada de um sexo que finalmente conseguia ainda dar mais uma bombada. Um dos meus maiores prazeres é o que proporciona um sexo que desliza por entre os grandes lábios e vai ficando firme, descolando progressivamente um lábio do outro, antes de engolfar-se num espaço que fui paulatinamente sentindo se abrir. Qu'au port quelques putains cortes m'enivrent de